Bem-vindos à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 13º dia e hoje nós vamos orar para que Deus venha mudar nossa maneira de falar com as pessoas. Você já observou um homem que só fala e não faz nada? Há alguns indivíduos que passam mais tempo se gabando do que vão fazer do que realmente agindo. E essas pessoas não vão a parte alguma, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar palavras nécias. Os sonhos não se realizam quando se gasta mais tempo falando sobre eles do que orando e trabalhando para alcançá-los. Isso é interessante, não é? Você já ficou perto de alguém zangado, bruto ou ímpio no seu falar? A sua linguagem faz os ouvintes se sentirem desconfortáveis e não querem se aproximar dele. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. As boas coisas da vida parecem esquecer-se daqueles que só falam coisas ruins. Você já conheceu alguém que passasse a vida se queixando? Não importam as circunstâncias, ele sempre acha alguma coisa negativa para criticar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vocês torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. As palavras negativas trazem resultados negativos e as coisas dificilmente dão certo para a pessoa que faz uso contínuo delas. Isso é uma coisa bem séria. As palavras, elas têm poder. Você conhece alguém que é rápido para falar, mas não considera com seriedade o que está dizendo? Ele explode em palavras sem pensar os efeitos delas. O coração do justo, ele medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Tem visto o homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Haverá muita tristeza no futuro de quem não considera as consequências do que diz. Você já viu um homem infundir desânimo e sofrimento em alguém? A esposa, o filho, o amigo, o colega? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse homem trará destruição sobre a sua própria vida e se ele não souber utilizar a língua. Nossas palavras podem justificar-nos ou condenar-nos. Elas podem trazer-nos alegria ou corrupção e desonra. O que dizemos pode edificar ou prejudicar a alma da pessoa com quem falamos. As consequências de nossas palavras são tão grandes que elas podem arruinar ou salvar as nossas vidas. Todos têm uma escolha sobre o que dizem e há recompensas para os que fazem a escolha certa. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda sua alma das angústias. Deus, ele não escreve as palavras em vão. Toda a palavra do Senhor é pura e ela vai prevalecer até o fim. Observe como seu marido fala, como sua esposa fala. O que sai da sua boca revela o que há em seu coração. O que a pessoa está falando? Observa isso. É o que está no coração dela. A boca fala do que está cheio o coração.
Se ouvir, queixar-se, falar negativamente, dizer coisas insensatas ou pronunciar palavras que tragam destruição e morte à sua vida ou a qualquer outra pessoa, ele estará sofrendo de uma overdose de coração negativo. O coração dele tem que ser reconquistado. Então, ore para que o Espírito Santo convença o seu coração, enchendo-o com o seu amor, paz e alegria, e lhe ensine uma nova maneira de falar. Quantos casamentos foram destruídos simplesmente pela maneira de falar? Quantas palavras ofensivas você e o seu marido, a sua esposa, disseram um ao outro a ponto de abrir feridas e mágoas no coração. Muitas mulheres vivem uma relação violenta. Não é preciso levar um tapa para ser violentada. É bem verdade a expressão que algumas palavras doem muito mais do que um tapa. O marido pode espancar a autoestima, as emoções e abrir feridas profundas na alma da esposa através de palavras ríspidas e agressivas. E vice-versa. A esposa pode provocar grandes danos por falar de forma agressiva com o seu esposo. Muitas mulheres passam por isso. Muitos maridos também vivem te magoando, humilhando, te colocando para baixo. Então, ore ao Senhor pedindo graça e sabedoria para lidar com essa situação. Quando seu marido lhe proferir palavras ríspidas, peça a Deus que ajude a você não revidar com palavras mais ríspidas ainda. A Bíblia diz que a resposta branda acalma o furor. Mas como falar palavras brandas em meio a um turbilhão de palavras agressivas e atitudes que ferem profundamente o coração? Como ser pacífica se o desejo é revidar e não ficar por baixo? A resposta é que as palavras brandas só podem fluir de um coração controlado pelo Espírito Santo. Ore para que o seu coração e o coração da pessoa amada sejam abrandados pelo Senhor. Ore para que Deus encha o seu coração de amor, pois um coração amoroso tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Ore para que seu marido, sua esposa se torne uma pessoa pacífica e paciente. Ore para que ela não ceda à raiva, à ira, à cólera, e que ela não viva segundo as obras da carne, mas viva os frutos do Espírito, permitindo que o Espírito Santo controle a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas atitudes. Ore acreditando no poder de Deus. Ele pode transformar a pessoa. Ele pode parar tudo por amor a você, para mudar a natureza perversa dele em um homem e uma esposa de coração benigno e sábio. Não desista. Confie em Deus, que tudo pode. Ore, porque o poder da oração é transformadora, porque no poder da oração o Espírito Santo age. Ore sim, para que Deus possa permitir que o seu coração seja modificado, que o seu coração seja transformado, que o seu espírito de amor reine através daquilo que dizemos, de modo que não atendemos mal ou firamos um ao outro. Ore pedindo ajuda. Ajude-nos a mostrar o respeito mútuo, a expressar palavras animadoras,
a compartilhar nossos sentimentos abertamente e a chegar a um acordo muito mais próximos uns dos outros, sem conflitos. Senhor, a sua palavra diz que quando dois concordam, o Senhor está em seu meio. Eu oro para que, em acordo, nós estejamos em paz uns com os outros, que as palavras de nossas bocas e o meditar do nosso coração sejam aceitos diante do Senhor, nossa força e o nosso Redentor. Muda, Senhor. Mostre-nos, Senhor, como fazer isso. Encha-nos do seu amor, para que da abundância do nosso coração jorrem palavras que edifiquem e não destruam. A palavra do Senhor nos revela: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolorosamente. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios o devoram. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele é o mesmo ontem, será o mesmo amanhã e é o mesmo hoje. Ele não muda e a palavra dele não volta vazia, permanece para sempre. Então, não se engane achando que continuando falando palavras duras, receberá palavras de mansidão. Seja segundo o coração de Deus e Deus honrará você e a sua história mudará no nome de Jesus.